Bem, vamos dar então uma olhadinha aqui nos principais elementos estruturantes do sistema PJE. Desse primeiro elemento estruturante aqui, mais especificamente sobre a arquitetura dele, eu gostaria de destacar o gerenciamento. Que além do sistema ser, coisas que a senhora já conhece, né, eletrônico, ele é um sistema de processamento e de registro, portanto, memória processual, ele também é um sistema de gerenciamento. E o que isto quer dizer? Isso, na verdade, como a senhora sabe, o judiciário é todo controlado por metas, e então a gente tem um controle estatístico de todas as ações que a gente faz. Então o sistema é todo marcadinho por contadores, né? Quando passa ali, entrou um recurso ordinário, opa, entrou um recurso ordinário, está aberto para liberar para pauta. Então os processos de origem recursal, quando nascem num gabinete para relatar, o desembargador tem prazo para relatar, então desde o dia da distribuição o sistema fica contando até o dia em que o desembargador libera o seu voto para a secretaria incluir em pauta. E assim por diante, uma série de outras questões, mas que a senhora vai se familiarizar depois, são controladas estatisticamente. Não é? As outras aqui eu vou deixar porque são coisas que a senhora já tem conhecimento. O segundo elemento estruturante, que talvez isso aqui acho que a gente podia pular, mas só para dizer que o sistema é construído conforme as tabelas de classes e movimentações e movimentos do CNJ. Né? Aqui sim, aqui é uma coisa que já começa a ficar um pouco diferente do que a senhora está acostumada. Então, como é que faz o controle de acesso no PJE? Por exemplo, a senhora como procuradora tem um tipo de acesso, mas a senhora como desembargadora vai ter outro tipo de acesso. A gente faz esse controle, o sistema, na verdade, faz esse controle por meio de coisas que se chamam papéis e localizações. O que são papéis e localizações? Então, o que é um papel? Um papel nada mais é do que um conjunto de funcionalidades. Portanto, um papel, que a gente chama papel ou perfil procurador, tem uma série de ferramentas que um juiz, por exemplo, não tem. E vice-versa. No papel de magistrado, esta pessoa vai ter uma série de funcionalidades que o papel procurador não tem. Então, como é que faz a distinção entre, sei lá, um magistrado que está no gabinete da doutora Késia e um outro magistrado que está no gabinete do doutor Gilmar Cavalieri, por exemplo, pelo órgão julgador. Então, é papel, que é conjunto de funcionalidades, órgão julgador e localização. Localização eu mostro mais à frente, porque é uma questão meramente técnica, mas o mais importante aqui é que são por meio dos papéis e órgão, julgador e localização que a gente controla, faz o controle de acesso. Né? Então, esse aqui não precisa, órgão, julgador e localização. Vou passar para frente aqui. Estou fazendo mais sinteticamente, porque já não há mais tanta necessidade de ficar aprofundando esse assunto aqui. Então, o quarto elemento estruturante, aqui sim pode ser interessante, são os acoplamentos com outros sistemas, ou a interoperabilidade. No momento a gente tem já em funcionamento o AUD, que é na verdade um sistema paralelo, né, um sistema que a gente chama de satélite. Ele é feito para fazer audiências offline. Então, quer dizer, se cair a internet e tal, as audiências em primeiro grau continuam acontecendo. Diferente do segundo grau, que a sessão de julgamento não é offline, ela é online. Se não tiver internet, não tiver qualquer coisa, não dá para fazer a sessão. Então a gente tem aqui um acoplamento com AUD, portanto o que eles chamam de interoperabilidade, são dois sistemas autônomos que em determinados momentos se acoplam, viram um sistema só e depois desacoplam. A gente tem com o DEJT, que é, sei lá, você faz uma intimação, envia para o DEJT, o DEJT publica e depois fala para o PJE, publiquei tal dia, daí ele vai lá e faz os cálculos de prazo e tudo mais. A gente tem o acoplamento com o BNDT, com a Receita Federal, com o Sistema e-Gestão. A gente tem o CIF, que é a conexão com a Caixa Econômica Federal. Tem o MPT Digital, que é a conexão com o sistema que a senhora conhece, o MPT Digital. O PJE Calc, o MPT Digital na verdade é pelo MNI, né? O PJE Calc para elaboração de cálculos, o EJUS, né, que a gente não usa aqui no nosso tribunal.
e já estamos aqui em teste o sistema da União, de conexão com a União, e o escritório digital. O PJE Calc, nesse momento, você já consegue fazer cálculos e enviar para o próprio sistema. Bom, o quinto elemento estruturante é mais um alerta também, porque isso também a senhora já tem conhecimento a respeito, mas que é uma espécie de distância nula, vamos dizer, entre o que a gente chama de prática do ato processual por meio do sistema e a existência do próprio ato. O que isso quer dizer? A senhora tem lá, digamos, um acórdão para assinar. A senhora assinou o acórdão. Neste exato instante que assina o acórdão, por exemplo, na verdade, que é o último procedimento para que este ato processual, julgamento de determinada causa, se realize, então, a hora que assinou o acórdão, nesse exato instante ele é tornado público. Ele é tornado público, ele vai para os autos, gera movimento e, portanto, o que acontece? Ele já gerou efeitos jurídicos e efeitos estatísticos imediatamente. Ah, mas está errado. Não tem importância. É raio do jogo. Então, só que aí vai ter que fazer um outro ato processual para desfazer aquele. Né? Como a gente fazia, por exemplo, quando publicava no diário uma intimação errada. Essa intimação não está valendo, essa aqui que está valendo. Então, praticou o ato processual, as partes já têm acesso. No caso dos atos dos magistrados, pela resolução 121 do CNJ, ela já é pública, a exceção se estiver tramitando em segredo ou a peça seja sigilosa. Então, todos os atos dos magistrados são públicos. Né? Então, assinou, imediatamente já é público, portanto ele já adquiriu existência. Né? Por fim, esse elemento aqui é o mais importante, a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais, que é o sistema PJE. O pessoal está acostumado com o lado de fora. No lado de dentro ele é eletrônico, então eventualmente ele anda sozinho. A depender se ele cumpriu determinadas condições objetivas, ele se movimenta. Então, todo o PJE, o processo aqui, ele tramita dentro de um fluxo. E esse fluxo aí é constituído a partir do arco do procedimento. Então, em tese, o arco do procedimento e o fluxo tem uma identidade lógica. Então, vou dar uma mostrada como é que vai o fluxo, por exemplo, para ficar mais fácil de entender como é o fluxo ali no segundo grau, o fluxo geral. Bem, esse aqui é o fluxo de segundo grau, né? Ele é grande, depende das circunstâncias. Então, como eu disse, esse desenho aqui, em tese, ele respeita o arco do procedimento. Não precisa ficar tão preocupada com isso daqui, porque isso daqui só vai acabar intuindo depois, durante a prática, né, que a senhora for trabalhar. Então, só para aprender a ler esse fluxo, nem sempre só vai precisar desse fluxo, mas é só para mostrar como é que ele funciona, o sistema ele anda para lá e anda para cá, porque a senhora vai ter que fazer determinadas operações, ou deixar de fazê-las. Veja, bolinha verde significa início do fluxo. Esses losângulozinhos aqui, verdinhos, é sempre uma pergunta que o sistema está fazendo. Por exemplo, aqui nesse caso aqui está perguntando, é plantão? A resposta a esta pergunta pode ser, em situações, ela é eletrônica, ou seja, o próprio sistema já responde, já movimenta o processo, ou ela depende da subjetividade para indicar qual é a resposta à pergunta. Neste caso em particular, essa resposta é eletrônica, está perguntando se é plantão. Deixa eu dar uma ampliada ali. Aqui o início. Então, o início é onde você está acostumado a trabalhar. Propõe ação, faz petições, recebe intimações. Né? Aí, veja, quando propôs uma ação, logo em seguida já tem uma perguntinha. Daqui a pouco eu volto aqui, eu só vou dizer os símbolos, o que significam. Então, esse quadradinho aqui, antes de chegar nesse aqui, é melhor pegar um normal. Esse quadradinho aqui, ó, que não tem maisinho, né, nesse caso aqui é a triagem inicial, ele é o que a gente chama de nó de tarefas. Vai ser uma caixinha lá no sistema, né, vai ser uma caixa. Esses aqui que tem o quadradinho e um maisinho, quer dizer que ele é o que a gente chama de subfluxo. Que diabo é isso de subfluxo? Não, subfluxo na verdade é um fluxo
pequenininho, só que em vez de você ficar desenhando aqui, você só coloca um quadradinho, e esse quadradinho mais aqui já é um fluxo também, mas não precisa ficar desenhado aqui, senão ia ficar muito grande. Então aqui tem outro subfluxo, aqui tem pergunta, subfluxo. Ó. Cada nó de tarefas, por exemplo, esse nó de tarefas aqui, ó, em quadradinho, essa caixinha, caixa, nó de tarefas, análise de gabinete, né? É um típico nó de gabinete. Olha, ele tem, tá vendo a setinha entrando, ó? Ele tem várias entradas, ó, vários tipos de lugares, por vários lugares, processos chegam dentro dessa caixinha aqui, né? E ele também sai, ó, por exemplo, vamos seguir essa linha aqui, ó. De lá da análise do conhecimento, ó, ele virou para cá. De lá da análise do conhecimento, você pode colocar para guardar prazo de recurso, né? Por exemplo, aqui desse nó de tarefas, eu posso fazer uma conclusão para o magistrado. Daqui desse nó de tarefas, chegam os processos que vêm de apreciar urgente, né? E assim por diante. Então é só a lógica aqui. Setinha é porque está entrando. Setinha que sai, por exemplo, que entra por aqui e sai por aqui. Vamos dar uma olhada ali no sistema, como essas caixinhas aqui aparecem lá no painel do magistrado. Para mostrar, antes de mostrar como é que aparece, até a interface vou ter que explicar aqui, senão não vai ficar inteligível. No momento atual, o CSJT está tentando integrar uma estrutura, uma arquitetura só. No momento atual a gente está trabalhando com duas arquiteturas, uma que a gente chama de KZ, ou 2.x, né? Essa aqui por exemplo é 2.3.1, né? A versão. Então essa aqui é a versão KZ. A versão KZ tem essa interface aqui, aparece desse jeito. Na versão 1x, né, que é a versão antiga, a senhora está até mais acostumada com essa visão aqui, ó, que é essa daqui. Então, essa daqui é a KZ e essa daqui é a 1x. Vai chegar um momento que esta versão aqui, essa interface vai desaparecer. Então eles estão indo lentamente, no momento atual a gente está trabalhando com as duas. Então nesta versão aqui, como é que aparecem as caixas? É melhor mostrar por aqui primeiro que é mais fácil. As caixas aparecem assim, ó, triagem inicial, publicar DAJT, minutar voto, análise de recurso interno, análise de gabinete, ó. Quer ver? Onde tem essas setinhas aqui é porque tem subcaixa, ó. Se eu clicar na setinha, abre a subcaixa. Aqui no gabinete também tem subcaixa. Se eu clicar em cima, tem 6 processos nessa subcaixa. Vou pegar esse aqui para distribuir para o Dr. Narbal, uma subcaixa que o pessoal do gabinete criou. Então, ele é listado do lado de cá. Daí é a mesma coisa como se a senhora fosse trabalhar lá na procuradoria. Se quiser assumir o processo nesta tarefa aqui, assumir o processo. Porque lá na procuradoria só não precisa assumir o processo. Aqui precisa. Por quê? Para que duas pessoas não façam a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, se a senhora clicar em cima do número, abre a tarefa, pronto. Outra pessoa não vai poder pegar esse processo aqui. Porque só consegue trabalhar nesse processo aqui, em nós de tarefas, uma pessoa por vez. Existem algumas ferramentas que não precisa, como por exemplo, sei lá, as ferramentas de menu que a gente chama. Elas não precisam assumir tarefa, mas essas aqui precisam assumir tarefa. Bom, enfim, aqui assim que aparecem as caixinhas, ó, a triagem, né? Esse menu, aliás eu tinha aberto esse análise de gabinete aqui, ó, para mostrar. Eu quero sair daqui, ó, do análise do gabinete e quero empurrar o processo. Aí, ó, quantas saídas tem, né? Então eu posso empurrar qualquer uma dessas aqui, posso sobrestar, posso fazer uma conclusão e assim por diante, depois eu mostro isso operacionalmente. A questão aqui é mostrar como aparece os nós e tarefas lá, eles aparecem assim. E na versão KZ eles aparecem agrupados, né? Cada botãozinho azulzinho desse aqui, porque tem processo dentro, esse aqui tem 275 processos no nó de tarefas minutar voto. Esse aqui tem 6 em publicar no DAJT. Aqui tem 22 e assim por diante, tem 79 sobrestados. Os processos de triagem, por exemplo, aparece aqui. Aqui aparece todos os processos de triagem, qualquer processo que é processo novo, inclusive a exceção do plantão, mas inclusive os processos que entram por prevenção, né, por suspeita de prevenção. Então, processos baixados, analisar e assinar, outros. Esse outros agrupa um monte de nó de tarefas, ó. Análise de gabinete, aqui no caso só tem análise de gabinete, não tem outro processo de nó de tarefas.
Bom, então é assim, aquelas caixinhas aqui na versão casé aparecem acumuladas por botões temáticos. Se você clicar no botão temático, ele vai abrir os processos que estão dentro, estão tudo aqui dentro dessa tarefinha aqui. E na versão 1x é aqui. Né? Muito bem, vamos voltar ali para o fluxo só para arrematar a final ali. Vamos dar uma olhadinha só essa primeira parte do fluxo para entender desde o nascimento até, por exemplo, a hora que se faz a conclusão com o magistrado. Então, aqui no início, a bolinha é quando se propõe uma ação, ou nas ações de competência originária, ou quando o primeiro grau encaminha processos para análise de recurso. Então, aqui a bolinha do início, vem aqui e pergunta se for uma ação originária, né? É plantão? Se for plantão, ele vai para o fluxo do plantonista. O plantonista resolveu a questão de plantão, volta, ele vai fazer o sorteio do juiz natural. Antes de fazer o sorteio do juiz natural, pergunta, tem prevenção em aberto? O que quer dizer prevenção em aberta? Ele quer dizer o seguinte, aí tem uma série de regrinhas que o sistema identifica para saber se tem uma suspeita, né? E é preciso então fazer uma análise de prevenção. Bem, quando tem identidade de partes é a regra mais básica. Tem outras regrinhas que não importam aqui nesse momento, mas enfim, a regra básica é se há identidade de partes e com algumas classes processuais sim, outras não, mas enfim, se tem hipótese de prevenção, vai para o subfluxo de prevenção, ele faz o sorteio, ele não faz um sorteio, ele distribui por dependência por hipótese de prevenção. Aí se resolve, aí o magistrado vai resolver a questão se ele vai aceitar ou não essa prevenção. Não é? Bom, digamos que a resposta fosse não tem prevenção aberta, daí ele vai vir para uma última pergunta aqui antes de fazer, aqui ele já fez a distribuição, se não tem prevenção já encontrou o juiz natural, agora precisa perguntar, ele tem pedido de urgência? Se tem pedido de urgência, que é quando tem uma tutela antecipada, um pedido liminar, ele cai num nó de tarefas específico, que é apreciar urgentes, não cai no que a gente chama de vala comum. Né? Então, se tem urgência, ele vem aqui para o nó de tarefas apreciar urgente. Se for, não tiver nenhuma dessas condições aqui, ele vai vir aqui para o nó de tarefas triagem. Então, os processos, na maior parte das vezes, nascem aqui nesse nó de tarefas triagem. E daqui o pessoal faz a triagem, enfim, faz o que tem que fazer, que enfim, corrigir a autuação se estiver incorreta, aquelas coisas todas. Aí vão lá e fazem a minuta, faz a conclusão para o magistrado, escolhe quem é o magistrado, e aí vai escolher os tipos de... qual é o tipo de decisão que vai ser, que esse magistrado vai fazer. Se é uma decisão, se é uma decisão terminativa, ou se é um despacho de mero expediente, ou se ele vai julgar, vai fazer uma relatoria. Eu não vou expor o fluxo todo, que aqui já tem todo o fluxo de secretaria, de sessão de julgamento e tudo mais. Eu não vou fazer a exposição desse fluxo todo, porque vai ficar cansativo e não vai servir para muita coisa. A ideia principal de mostrar esse fluxo aqui é para mostrar que o processo ele eventualmente caminha sozinho ou ele caminha por impulso de alguém. Ele caminha sozinho quando a resposta vai ser sempre objetiva e o sistema sabe responder. E quando não, ele vai ter que empurrar subjetivamente. Então, vamos ver essas coisas operacionalmente. Eu vou mostrar então nas operações as operações mais básicas no PJE. Por quê? Porque na prática o próprio gabinete vai auxiliar a senhora depois no cotidiano do trabalho ali. Tem muita coisa que a própria assessoria faz, vai sobrar pouca operação para a senhora enquanto magistrada. Eu vou encerrar essa exposição por aqui e na próxima gravação a gente vê as principais operações que um magistrado faz ali no PJE. Até lá então.